Boa noite, gente amiga, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Além do Culto, com Marcos Elias. Mais um dia, mais uma noite, mais uma temporada, levando aqui a palavra de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem e que tudo aquilo que você estiver fazendo seja para a honra e glória do nome santo de Jesus. Hoje é segunda-feira abençoada, porque aqui não tem segunda-feira brava, segunda-feira abençoada, mais um dia que o Senhor nos concede, segundo dia da nossa semana, né? Domingo, primeiro dia da nossa semana, é a primícia da nossa semana, e segunda-feira já é o segundo dia, dia de trabalho, dia de produtividade, dia de nós fazermos acontecer. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário, interaja conosco, fale aí de onde você está nos vendo, interagindo conosco, assistindo, estudando. Muitas pessoas têm usado o nosso programa Além do Culto para estudar, pegar aqui a teologia que nós estamos aplicando de forma gratuita e colocar aí no seu caderno, no seu iPad, para que ele possa seguir com a sua vida de estudante da Palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é romper com a barreira da religião e avançar os muros das quatro paredes da igreja institucional e chegar até você, que é nosso amigo, nosso seguidor, nosso inscrito, nosso não inscrito, nosso inimigo, chegar a todas as pessoas para a glória do nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito teológico, muito debatido. E de antemão, eu já quero aqui colocar para você que nós não temos aqui a intenção de esgotar o tema, esgotar o assunto, porque nem os pais da igreja, nem os teólogos, nem os mais eruditos da teologia até hoje chegaram num consenso quanto a esse tema, e não somos nós que vamos fechar a questão e bater o martelo. Mas nós queremos aqui, com a graça de Deus, contribuir com aquilo que você carrega, com aquilo que você tem de informação, e se você não tinha a informação que nós vamos trazer para você teológica, que você use esse conteúdo para o quê? Contextualizar, estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nas Escrituras e receber do Senhor o direcionamento, receber do Espírito Santo a convicção de fé que você precisa para seguir a sua fé cristã. Hoje quero falar um pouquinho sobre, debaixo do tema, pode perder a salvação, é isso, ô GG? Tô aqui com o GG, nessa noite abençoada. Qual que é o tema, GG? Ó, o GG não é só do pandeiro não, rapaz. GG também é da comunicação. Ó. Posso perder a salvação? Então nós vamos compartilhar um pouquinho hoje aqui das Escrituras, de duas correntes teológicas, todas embasadas biblicamente, todas com base nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, todas com pontos relevantes, textualmente falando, mas nós queremos aqui trazer essas informações para que vocês, no final dessa aula, no final desse programa, cheguem aí às suas conclusões. Vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a salvação pela graça na visão calvinista e na visão arminiana. Tem duas correntes que são as mais fortes, existem outras, talvez em algum outro momento a gente fale de outras correntes, mas as duas correntes mais fortes que falam sobre a salvação pela graça é o calvinismo e o arminianismo, e eu quero discorrer um pouquinho hoje aqui para trazer essas informações para vocês. Eles têm em comum alguns pontos. Antes das diferenças, é essencial eu trazer para vocês aqui a afirmação de que ambos concordam em algumas coisas. Então, quais são essas coisas que eles concordam? A salvação é unicamente pela graça de Deus, mediante a fé e não por obras humanas. Então, as duas correntes se encontram nisso, e a base que eles têm para isso é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, GG. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Diz assim o texto: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Tanto os calvinistas quanto os arminianos, eles rejeitam qualquer ideia de salvação pelo mérito humano. E você vai entender um pouquinho quando eu conseguir trazer as distinções entre as duas correntes. Deixa aqui nos comentários se você tem uma convicção de fé na linha do calvinismo ou na linha do arminianismo quanto à salvação pela graça. Se você nunca ouviu falar desse assunto, coloque também, pastor, eu não sabia disso,
Nunca ouvi falar desse tema e tô aprendendo hoje aqui. Coloca aí pra gente, tá? Ou se você sabia, conhece as duas correntes, mas não fechou com nenhuma, você coloca aí também. Pastor, tô fechado com a Bíblia, com o texto sagrado e não coloquei a minha perspectiva teológica nem numa caixa nem na outra. Coloca aqui nos comentários também pra gente saber de vocês. Primeiro ponto, vamos lá. Salvação pela graça na visão de João Calvino ou do calvinismo. A definição para vocês é: no calvinismo, a salvação pela graça é inteiramente, grave isso aqui, você que está anotando, é inteiramente obra soberana de Deus, desde a eleição até a glorificação. Então, para João Calvino, a obra da salvação é pela graça, tanto Calvino quanto Armínio, eles falam que é pela graça, eles defendem que a salvação é pela graça, mas nesse ponto eles divergem. Calvino diz que é inteiramente obra soberana de Deus, desde a eleição até a glorificação. Ou seja, o homem estando totalmente depravado, perdido pelo pecado, é incapaz de responder a Deus por si mesmo. Essa visão, Deus elegeu e o cara foi pego, já era, não tem escapatória para ele, ok? Então, na visão calvinista, o homem, estando depravado pelo pecado, é incapaz de responder a Deus por si mesmo. Deus salva quem ele escolheu nessa visão. Ou seja, no tempo determinado, por meio de uma graça irresistível e eficaz. É como se Deus tivesse marcado pessoas para serem salvas e no tempo dele, ele chega e fala: você é meu e acabou, você não tem direito de escolha. É isso que essa corrente prega. Eu quero colocar aqui os fundamentos, eles chamam de tulipe, mas eu vou aqui sintetizar, trazer de uma maneira que você entenda, na linguagem que você entenda, não vou aprofundar teologicamente, para que você consiga compreender. Eu vou falar de fundamentos. Fundamentos principais aqui na corrente do calvinismo, segundo esse teólogo, esse escritor reformador João Calvino. A depravação total, o ser humano está espiritualmente morto e incapaz de buscar a Deus. É aquilo que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, ok? Então, a base que eles usam aqui para trazer esse fundamento da depravação total, GG, Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Anota esses textos aí, se você está estudando. Hoje é uma aula mesmo, tá, gente? O modelo hoje aqui é de aula, é um estudo, para que você, no final dessas duas correntes apresentadas, você tenha a sua convicção de fé daquilo que o Espírito comunica no teu espírito. Vamos lá. Romanos 3, 10 diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu já citei, mas nós vamos ler aqui para contextualizar biblicamente. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ok, ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Então, segundo esse fundamento da teologia calvinista, a depravação total, ela se ancora nesses dois textos. Romanos capítulo 3, não tem ninguém justo, e Efésios capítulo 2, versículo 1, todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Depravação total, essa é a primeira base, o primeiro fundamento do calvinismo. Segundo fundamento, eleição incondicional. O que é isso, pastor Marcos Elias? Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos, sem considerar obras ou decisões futuras. É como se no corredor da história Deus olhasse para aqueles que ele ia salvar. Ou seja, essas pessoas já estavam determinadas a serem salvas. Essa é a corrente calvinista aqui na eleição incondicional. E o texto base que eles ancoram, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. O segundo texto é Romanos capítulo 9,
Romanos 9, 15 e 16. Romanos 9, 15 e 16. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem dos nossos esforços. Então, o segundo elemento, o segundo fundamento aqui do calvinismo é eleição incondicional, e ele está ancorado em Efésios capítulo 1 e Romanos capítulo 9. Terceiro elemento, fundamento, é graça irresistível. O que é isso? Quando Deus chamou uma pessoa eleita, esse chamado é eficaz e produz arrependimento e fé. Ou seja, nessa corrente, nessa visão, quando Deus de antemão escolheu, ele resolveu salvar aquela pessoa, está pré-determinado que aquela pessoa seja salva. Quando ele chama, quando chega o tempo e ele chama essa pessoa, ela não consegue resistir. Ela vem, ela se arrepende, esse arrependimento produz fé. Segundo essa corrente, ela ancora esse ponto em João, capítulo 6, versículo 37, GG. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Então, segundo essa corrente calvinista, a graça irresistível é quando o Senhor chama e ninguém consegue resistir. Essa graça, ela é irresistível. O quarto ponto é a perseverança dos santos. O que significa isso, segundo a corrente? Os verdadeiramente salvos jamais perderão a salvação, pois são preservados por Deus. Ou seja, nessa corrente, dentro dessa perspectiva da perseverança dos santos, ninguém perde a salvação. E eles ancoram em dois textos, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, e depois nós vamos ler Romanos 8, 30. Vamos lá, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. Depois de predestiná-las, ele os chamou, e depois de chamá-las, os declarou justos, ou seja, justificou. E depois de declará-las, falou língua estranha, hein? Declarar justos, lhe deu a sua glória. Então, segundo essa corrente, nesse ponto, a perseverança dos santos é verdadeiramente os salvos. Eles nunca perdem essa salvação. Independente daquilo que acontece, eles estão salvos. Então, essa é a visão em 5 pontos, retratada por essa linha teológica chamada calvinismo, que foi desenvolvida por João Calvino. Eu quero colocar aqui um resumo bem breve desse ponto, dessa visão calvinista. Primeiro, Deus escolhe, ou seja, é como se tivesse um grande corredor da história e Deus escolhe lá, Marcos Elias Pereira. Primeiro, Deus escolhe. Deus escolheu, eu vou salvar o Marcos, ele vai ser salvo. Deus depois chama, pela pregação do evangelho, eu sou chamado, pela voz do Espírito Santo, o Marcos é chamado. O Marcos é chamado, Deus faz o processo de regeneração. Regenera. A alma dele, que estava morta em delitos e pecados, agora ele tem a vida de Deus. Ok. Aí depois o homem crê. Segundo essa perspectiva, o homem só pode crer depois de regenerado. E aí Deus persevera essa salvação, essa regeneração que esse homem tem. Ou seja, por isso que eles creem que não perde a salvação. Por quê? Porque o próprio Deus preserva essa salvação na vida do crente. A fé é o resultado da graça e não da causa. Totalmente gratuito, totalmente de graça é o tema dessa corrente, ok? Então, até aqui eu fiz de forma resumida, colocando para você a base teológica, a base textual, onde João Calvino ancora. Eu sei que se você fizer um estudo mais aprofundado, isso aqui é só um panorama, é um breve histórico, um apanhado para instigar você a procurar mais.
para instigar você a ir mais a fundo nas Escrituras e também no estudo das correntes teológicas quanto à salvação pela graça. Mas você pode pesquisar, você pode estudar mais e depreender, compreender, agregar muitos outros textos ao seu conhecimento, à sua aula, ao seu sermão, à sua pregação e também à sua vida espiritual como um todo. Agora eu quero falar de uma segunda corrente. Nós falamos do calvinismo, como que eles creem, e agora eu quero falar da salvação pela graça também, as duas correntes de salvação pela graça, porém agora na visão do arminianismo. E a definição é a seguinte: no arminianismo, a salvação pela graça é uma obra de Deus oferecida a todos. Então vamos lá, vamos voltar na definição de João Calvino, porque eu quero muito mostrar essa diferença para vocês, tá? No calvinismo, a definição é: a salvação pela graça é inteiramente obra soberana de Deus. Inteiramente obra soberana de Deus. No arminianismo, a salvação pela graça é uma obra de Deus oferecida a todos, mas pode ser aceita ou rejeitada pelo ser humano. Então, lá no calvinismo, Deus escolheu, está escolhido, está salvo, ponto final. No arminianismo, não. O homem pode aceitar, ser salvo, ou o homem pode rejeitar a salvação. Deus concede graça suficiente nessa visão teológica, chamada arminianismo. Deus concede graça suficiente para que todos possam crer, mas não força ninguém a ser salvo. É a questão que nós ouvimos ao longo da nossa história cristã, chamada livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio, o poder de escolha. Deus concede graça suficiente para que todos possam crer, mas não força ninguém a ser salvo. Ou seja, está disponível para todos, mas Deus não obriga as pessoas a serem salvas. E eu quero aqui também colocar, de igual modo, 4 fundamentos, porque no calvinismo tem 5 pontos, no arminianismo tem 4 pontos, que eu estou chamando de fundamentos aqui. Primeiro fundamento do arminianismo: depravação parcial. No calvinismo, depravação total. No calvinismo, depravação parcial ou total mitigada pela graça preveniente. O homem é pecador, ponto. Mas a graça preveniente restaura a capacidade do homem responder ao chamado de Deus. Então, dentro desse fundamento, do primeiro fundamento aqui do arminianismo, a depravação ela não é total, ela é parcial. O homem é pecador, sim, eles reconhecem que o homem é pecador, mas a graça preveniente restaura a capacidade de responder ao chamado de Deus. Ok? Então tem uma operação da graça também nesse ambiente. Os textos que eles ancoram são textos do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, e Tito 2, 11. Vamos ler então o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Então, para finalizar esse primeiro ponto da depravação parcial, segundo essa visão arminiana, é que o homem ele tem essa capacidade de responder ao chamado de Deus. E essa graça ela está estendida a todos os homens. O segundo fundamento aqui que ele coloca é a eleição condicional. Lá em Calvino, a eleição é incondicional. Aqui em Armínio, a eleição é condicional ou condicionada. Deus elege aqueles que ele prevê que crerão em Cristo Jesus. É como se o Senhor prevesse aqueles que iam crer e ele elege esses. Então, eles ancoram em Romanos 8, 29 e 1 Pedro 1, 2. Romanos 8, 29 e 1 Pedro 1, 2. Pois Deus conheceu de antemão os seus. Olha que lindo. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. 1 Pedro 1, 2, GG. 1 Pedro 1, 2.
nós estamos falando da eleição condicional segundo a visão arminiana. 1 Pedro 1:2. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Então, segundo a visão arminiana, a eleição condicional, ela parte do pressuposto de que Deus elege aqueles que ele prevê. Tem uma previsão que vão crer em Cristo. E a âncora deles é Romanos 8:29, 1 Pedro 1:2. Terceiro fundamento, graça resistível. Se lá em João Calvino, no calvinismo, a graça é irresistível, aqui no arminianismo a graça é resistível. O ser humano pode resistir ao chamado de Deus, mesmo sendo alcançado pela graça. Olha isso aqui, gente. Pastor, está confundindo a minha mente. Não, eu acredito que eu estou esclarecendo a sua mente. Eu acredito que eu estou colocando ferramentas teológicas de ambas as correntes para você formar a sua conclusão. Se você perde ou se você não perde a sua salvação, ok? Vamos lá. O ser humano, segundo essa corrente da graça resistível, o ser humano pode resistir ao chamado de Deus, mesmo sendo alcançado pela graça. Segundo essa corrente, a graça te alcançou, mas você decide, não, eu não quero a graça. Eu não quero. Eu decido não escolher pela graça. Ok? João Calvino, calvinismo é irresistível. Ele marcou você, quando ele te chama, pronto, a graça é irresistível. Acabou, você está pego. Segundo a visão arminiana, já não é assim. O ser humano pode resistir ao chamado de Deus, mesmo quando a graça está disponível para ele. A base bíblica que eles ancoram é Atos capítulo 7, versículo 51 e Mateus capítulo 23, versículo 37. Se faz sentido para você, você está gostando dessa aula, está te abençoando, está esclarecendo algo para você, deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário bem abençoador para nossa vida. Se você não gostou também, dê um dislike, pode deixar de ser inscrito, tá tudo certo, a gente é muito aberto quanto a isso, e deixa aí o seu comentário negativo que você não gostou também, tá bom? Que isso vai ajudar a gente a melhorar e buscar entregar um conteúdo cada vez mais abençoador para a sua vida e para a sua família. Atos 7:51. Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Então o embasamento da graça resistível, na visão arminiana, é de que esse versículo aí, ele se cumpre. Mateus agora, GG, capítulo 23, versículo 37. Glória a Deus. Conhecimento liberta, né, gente? Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. Então, segundo a perspectiva arminiana, dentro desse ponto da graça resistível, mesmo a graça estando disponível a todos, o ser humano ele é capaz de aceitar a graça ou de rejeitar a graça. O quarto aspecto no fundamento é possibilidade de perder a salvação. Se lá no calvinismo não existe a possibilidade da perca da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, o crente não perde a salvação, segundo a corrente calvinista. Aqui na corrente arminiana, o crente pode apostatar da fé, abandonando voluntariamente a salvação. Ok? E sabe o que é interessante, gente? Eu quero dar aqui a base bíblica, os textos, a âncora para isso, mas sabe o que é interessante? Ambos os textos, ambas as correntes, a gente encontra embasamentos bíblicos, textos claros sobre ambas as correntes aplicadas aqui. Então fica a critério do Espírito Santo ministrar no seu espírito sobre essas verdades. Hebreus capítulo 6, GG. 6, 4, 5 e 6. Hebreus 6, 4, 5 e 6.
pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois de desviar, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois hão de rejeitar o Filho de Deus. Eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. É isso, até o 6. Segunda de Pedro 2, 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado. Está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Então, segundo a corrente arminiana, no quarto ponto, existe a possibilidade de perder a salvação. O crente, sim, pode apostatar da fé, abandonando voluntariamente a salvação. E assim, reforçando esse ponto, segundo a corrente arminiana, o texto é claro, que existe sim a possibilidade de alguém apostatar da fé. Ok? Resumo aqui do arminianismo como eu fiz lá do calvinismo. Primeiro Deus chama, o homem pode aceitar ou rejeitar. Se crer, é salvo. Se é salvo, deve perseverar na sua fé. A fé aqui é uma resposta humana capacitada pela graça. Se lá no calvinismo é totalmente a graça que opera, aqui a fé é uma resposta humana capacitada pela graça. Ambos entendem que é pela graça, mas de formas diferentes. E aqui, para a gente caminhar um pouco já para o final, eu quero colocar um gráfico aqui que eu preparei, diferenças centrais entre calvinismo e arminianismo. Se você tem uma caneta, um iPad, se você está anotando, se você está estudando comigo, é importante que você escreva isso. Olha, a iniciativa da salvação, segundo o calvinismo, ela é exclusivamente de Deus. A iniciativa da salvação, segundo a corrente calvinista, é exclusivamente de Deus. Grifa aí, exclusivamente de Deus. Segundo a corrente arminiana, Deus inicia e o homem responde. Uma, exclusivamente de Deus. Outra, Deus inicia e o homem responde. O segundo tema é a eleição. Para Calvino, a eleição é incondicional. Para Armínio, ela é condicional à fé prevista. Então, uma é incondicional, a outra é condicional. O alcance da graça. Para João Calvino, apenas os eleitos são alcançados pela graça. Para a corrente arminiana, a graça ela é oferecida a todos. Mais uma diferença central entre calvinismo e arminianismo. A graça, para Calvino, é irresistível. Para Armínio, é resistível. Um diz que o homem não resiste, não consegue resistir. Ele foi pego, ele foi marcado, e o outro diz que sim, o homem pode aceitar a graça ou resistir à graça. Não quero e ponto final. A fé, para João Calvino, é resultado da regeneração dessa obra que o Senhor Jesus já fez. Para Armínio, a condição da fé é para a regeneração. Então, um é resultado da regeneração, o outro, a fé, é condição para a regeneração. A segurança da salvação para o calvinismo é eterna. Está salvo, não perde a salvação. Para João Calvino, para Armínio, pode ser perdida. A salvação pode ser apostatada. Você pode apostatar da sua fé e perder a salvação. A diferença das ênfases entre o calvinismo e o arminianismo é a soberania de Deus para Calvino e a responsabilidade humana para Armínio. Então é importante você olhar para as Escrituras. Eu sempre parto do pressuposto de que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé e prática. As correntes teológicas, elas organizam os pontos, elas organizam a teologia, sistematiza a teologia, nos ajuda a compreender.
mas de fato e verdade, o que nós precisamos estar convictos é de que aquilo que a palavra de Deus deixou claro para a gente, e a gente tem a convicção por essa palavra que já foi revelada, inspirada e hoje ela é iluminada ao nosso espírito, nós precisamos receber do Senhor essa iluminação. Quero partir agora para o final, trazendo uma síntese pastoral e teológica. Uma síntese pastoral e teológica. O calvinismo, ele enfatiza de forma muito forte a soberania absoluta de Deus na salvação. Ou seja, para essa corrente, para o calvinismo, a corrente entende que a salvação, ela é obra soberana, exclusiva de Deus. O homem não tem participação. Já para a corrente arminiana, no arminianismo, enfatiza a responsabilidade humana diante do chamado gracioso de Deus. Para uma corrente, não tem nada do homem, é tudo de Deus. Para outra corrente, tem Deus e tem o homem. Ambos têm coparticipação nesse ambiente da salvação. Ambas as correntes, elas buscam ser fiéis às Escrituras. O que a gente não pode, ao você assistir essa aula, principalmente você que já é enviesado, que já tem uma corrente que você já pende mais para aquele lado, que você já é mais calvinista ou você já é mais arminiano e você quer arrumar um ponto para desconstruir a teologia do outro. Essa não é a minha intenção aqui. Por quê? Ambas as correntes buscam ser fiéis às Escrituras. Eu não disse em nenhuma das correntes aqui que faltam textos, que faltam bases teológicas claras para justificar, para ancorar as suas teologias. Então, ambas as correntes buscam ser fiéis às Escrituras, partindo de textos diferentes e métodos distintos de interpretação. Você pode não concordar a forma com que cada corrente interpreta o mesmo texto ou os textos diferentes. Para quê? Para ancorar, para hospedar, para embasar, para fundamentar a sua corrente teológica. Você pode discordar disso. Agora, uma coisa que você não tem o direito de discordar é que ambas as correntes buscam ser fiéis às Escrituras, colocando escrituristicamente todos os textos à disposição do leitor. Ok? Romanos capítulo 11, GG, versículo 33... Eu gosto muito desse texto, que também é uma canção, eu acho que da Tamires Garcia, se eu não me engano. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aqui na minha versão. Na NVT diz assim, ó, como são grandes as riquezas. A sabedoria e o conhecimento de Deus é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Então, o que eu peço para você? Muita oração, muita reverência à palavra de Deus, muita devoção e entrega aos textos bíblicos, muita fidelidade escriturística e, principalmente, muita fidelidade na exegese bíblica. Muita fidelidade na aplicação dos textos bíblicos. Porque a forma com que você entende, recebe a salvação, define toda a sua vida cristã. Define todos os seus próximos passos. Define toda a sua jornada, toda a sua caminhada cristã. Então, meu objetivo aqui não é fazer de você um calvinista e nem fazer de você um arminiano. E nem desconstruir uma corrente ou outra que você já acredita que é a corrente adequada para trazer base para a salvação. Eu não quero aqui, não ter objetivo também de criar uma celeuma teológica para desconstruir uma corrente ou outra e desfazer aquilo que você já aprendeu. Não, o meu objetivo aqui é levar você para quê? Para o ambiente da Bíblia Sagrada, a ler, a estudar, a ser instigado por aprender com Jesus, aprender com o Espírito Santo, aprender com Deus Pai. E assim, sim, de forma muito verdadeira, muito cristocêntrica, muito bíblica e muito espiritual, que você possa pedir para o Espírito Santo colocar no teu espírito a semente verdadeira da palavra de Deus, que para mim é o mais importante. Eu concluo, ou pelo menos tento concluir essa aula dizendo que a salvação pela graça, ela é uma verdade central do Evangelho. Quanto a isso não tem celeuma, quanto a isso não tem debate, quanto a isso não tem discussão.
A salvação pela graça é uma verdade central do Evangelho. Quando nós olhamos para a carta que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 10, é claro, é objetivo, é preciso, não tem como nós não entendermos que a salvação pela graça é uma verdade central no Evangelho. A divergência entre as duas correntes teológicas, entre calvinismo e arminianismo, não é se a graça salva, mas como ela opera na relação entre a soberania divina e a resposta humana. Então não há discordância se é pela graça ou não é pela graça. Ambas as correntes dizem que é pela graça. Pela graça sois salvos. Mas eles distinguem, eles divergem na operação em relação à soberania divina e à operação humana. Então, nós precisamos discernir, compreender, buscar a inspiração, a iluminação do Espírito Santo, que a palavra do Senhor ela possa vir como uma semente poderosa, caindo numa terra de um coração mexido, de um coração amolecido, de um coração regado por lágrimas. O meu desejo é que você seja tão batizado de amor, tão apaixonado pela presença de Jesus, que se você crê que a salvação é como Calvino ensina, ou como Armínio ensina, ou como Paulo ensina em Efésios capítulo 2, queridos, que essa verdade da salvação seja a verdade central da sua vida. Você é um salvo em Cristo Jesus, você foi criado, gerado, formado, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor regenerou você, o Senhor batizou você, colocou o Espírito Santo em você, Ele colocou a marca da promessa em você e Ele prometeu que um dia Ele vai voltar para buscar você. Ele está preparando um lugar, uma cidade chamada Nova Jerusalém, preparando um ambiente, preparando uma casa, uma cidade, para que eu e você possamos viver com Ele por toda a eternidade. Então, se você é de Calvino, ou se você é de Armínio, o mais importante é que você seja de Deus. O mais importante é que você tenha a convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Busque cumprir as disciplinas espirituais, busque jejuar, orar, buscar a face do Senhor, se relacionar com Ele, ter tempo a sós com o Senhor, proclamar jejuns, colocar cânticos espirituais para essa presença gloriosa, ter tempos de contemplação da presença do Senhor. Isso é o mais importante que você pode fazer. Se relacionar com a presença bendita do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, desfrutando da presença gloriosa do nosso amigo Paráclitos, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que o Pai disse, olha, Jesus disse, eu estou indo para o Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, estou indo preparar para vocês um lugar, mas fiquem tranquilos. Muito em breve eu vou voltar. Mas antes disso eu vos envio o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, para que onde vocês estiverdes, Ele esteja com vocês. E Ele não vai estar um momento ou outro, não. Como Ele vinha no Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes, não. Agora Ele veio e Ele habita em você. Ele estará com vocês, todos os dias, até a consumação do século. Para finalizar, é o Espírito Santo que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus não for apto para convencer o homem dos seus pecados, para convencer o homem do seu arrependimento genuíno, nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhum líder, nenhum homem, nenhuma mulher tem essa possibilidade de fazê-lo. Somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem da sua arrogância, prepotência, do seu pecado e se tornar totalmente para Deus. Amém? Pastor, e aí? Perde ou não perde a salvação? Use essas correntes teológicas que eu coloquei na mesa. Leia todos os textos bíblicos. Faça desse guia de estudos aqui uma aula para você. Que a sua aula comece a partir de agora, quando nós estamos encerrando a nossa aula. Meu objetivo aqui era instigar você a dar um pontapé inicial para a tua nova estação de estudos aprofundados
da palavra de Deus. Estude, chegue à sua conclusão e depois você coloca nos comentários que conclusão você chegou. Perde ou não perde a salvação? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, em nome do Senhor Jesus.